Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Oremos ao Senhor nesse instante. Espírito Santo, na Tua presença aqui estamos mais uma vez e queremos Te agradecer pelo ar que respiramos, queremos Te agradecer pelo dom da vida. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito e ainda hás de fazer. Nós consagramos para o Senhor esse dia e Te pedimos a Tua bênção, a prosperidade que vem do Senhor. Prospera, Senhor. Aonde as nossas mãos tocarem a Tua bênção, venha estar presente e que a prosperidade que vem do Senhor resplandeça na vida de cada um que me escuta neste momento. Nós Te pedimos a Tua bênção, a Tua graça e o Teu favor e Te agradecemos por tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E toda a igreja reunida nesta oração diga amém e graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu tenho uma mensagem do céu para o seu coração e o tema da mensagem é as poderosas lições que podemos obter na pesca milagrosa. Deus vai falar contigo fortemente. Vamos ler aqui os versículos que falam sobre a pesca milagrosa em Lucas, capítulo 5, verso 3. A primeira lição nós podemos encontrar no verso 3. Observe bem o que o texto diz. Entrando em um dos barcos, essa pessoa que está entrando é o próprio Jesus. Entrando Jesus em um dos barcos, o que pertencia a Simão, esse Simão aqui é Pedro, que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Vamos estar lendo os versículos que falam sobre esse poderoso milagre. E esse verso 3 aqui já aprendemos uma grande lição. Que lição é esta? Jesus está ensinando o povo, ele está trazendo a palavra para o povo e ele vai utilizar o barco de Simão Pedro, para servir como espécie de altar. Jesus ele vai até o barco, sobe no barco e utiliza aquele barco como um altar e começa a pregar para o povo. Imagina comigo essa cena, o povo próximo do barco, Jesus no barco ensinando o povo. Qual a lição nós aprendemos aqui? Jesus está prestes a abençoar grandemente a vida de Pedro. Mas antes de abençoar grandemente a vida de Pedro, ele pede o barco de Pedro emprestado. Porque quando nós observamos esse verso 3, diz assim: entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Ou seja, Jesus está com o barco de Pedro emprestado, não sabendo Pedro que um grande milagre estava prestes a acontecer. O que eu aprendo aqui? Qual é a lição que nós podemos aprender com esse ato de Pedro? Porque Pedro poderia dizer para Jesus: Jesus, não dá para eu deixar o Senhor utilizar o barco.
porque eu vou utilizar o barco com a finalidade de pescar. Mas não, Pedro está cedendo o barco dele para que Jesus utilize como uma espécie de altar, para que Jesus possa pregar para o povo. Então aprendemos aqui que tudo que nós entregamos para Jesus, tudo aquilo que damos para Jesus, Jesus nos recompensará e abençoará. O barco de Pedro, de Simão Pedro, estava sendo abençoado com aquela palavra. Então era um grande privilégio de Simão Pedro conceder para Jesus aquele barco, para que Jesus utilizasse como um altar para pregar a palavra de Deus. Então Pedro, ele poderia ter dito que não iria ceder o barco, mas ele deixou Jesus fazer o que desejava. Como quem diz: Jesus, a minha vida é tua. A minha vida é tua, o meu barco é teu e o Senhor faz o que quiser, porque é o Senhor que manda e não eu. É o Senhor que faz e não eu. Tudo que eu tenho é do Senhor. E se o Senhor quer usar esse barco para ensinar a palavra, para pregar a palavra, então fique à vontade. O barco é seu, a casa é sua, a minha vida é sua. É por esta razão que Pedro vai ser abençoado, porque ele está entregando o barco dele para ser um altar da pregação do Evangelho. E olha só o que acontece em seguida. No verso de número 4, a versão que nós estamos lendo aqui é a versão da Bíblia, a NVI. O verso 4 do capítulo 5 de Lucas nos diz ainda mais: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para pescar. Olha só que interessante. Quando Jesus terminou a pregação, aí Jesus agora disse: agora você vai utilizar o barco com a finalidade de pescar. Enquanto eu estava aqui no barco, o barco era o meu altar para pregar os ensinamentos do reino. Mas agora, terminei a pregação, terminei o ensinamento, Pedro, o barco está à sua disposição agora, mas tem um detalhe: não vá para as águas rasas, vá para as águas profundas, porque é nessas águas profundas que eu vou fazer o milagre. Outra lição que aprendemos aqui, a lição de que o milagre não está no raso, o milagre está no profundo. Pegou essa revelação? O milagre não está no raso, o milagre está no profundo. O que significa isso, pastor Bruno? Ou seja, o que significa estar nas profundezas de Deus? Estar nas profundezas de Deus é ter uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de intercessão, uma vida de busca. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu estou indo a águas profundas. Porque é nas águas profundas que o Senhor faz o milagre. É nas águas profundas que o Senhor realiza o sobrenatural. Então Jesus está dizendo: vá para as águas profundas, não vá para as águas rasas, porque as águas rasas não vai acontecer o milagre. O milagre vai acontecer nas águas profundas. Então direcione o seu barco para as águas mais profundas, mais fundas. Então o texto diz isso: vá para onde as águas são mais profundas. Mais fundas, diz aqui o texto no verso 4 de Lucas, capítulo 5. E quando você chegar nas águas que são mais fundas, lancem as redes para pescar. O verso seguinte nos diz assim: Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Olha só que interessante. Pedro e os demais trabalharam a noite inteira e nada
pescaram. Agora Simão concede o barco dele para Jesus pregar, e Jesus agora está disposto a fazer um grande milagre. Eu compreendo na minha imaginação de que, se Simão não tivesse concedido o barco dele para Jesus pregar, ensinar, possa ser que esse milagre não iria acontecer. Mas Simão foi obediente. Ele vai ceder a embarcação dele para Jesus transformar o barco de Simão em um altar para ensinar a palavra do reino de Deus. E como consequência, agora, Simão está diante de um milagre surpreendente, porque Simão Pedro, ele passou a noite inteira. Observe o que o texto diz. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e nada pegamos. E não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ou seja, Simão agora está convicto que um milagre vai acontecer. Simão, ele compreende que trabalhou a noite inteira e nada pescou. Como diz o ditado, o mar não estava para peixe. E às vezes na vida isso pode acontecer. A pessoa está tentando, lutando, batalhando, fazendo de tudo para conquistar os sonhos, fazendo de tudo para realizar os projetos, e as coisas parecem que não andam. As coisas parecem que não vai para frente. Você já se deparou com uma situação assim? Você já se sentiu igual a Pedro? Trabalhou a noite inteira e nada pegamos. Não pegamos nada a noite inteira trabalhando, Jesus. E não conseguimos absolutamente nada. Quem aqui já passou por isso? Coloca aí nos comentários se você já passou por uma situação de escassez. Eu acredito que todos nós já passamos por um momento assim. Um momento de lutar e não ver os resultados. E Pedro, ele tinha lutado a noite inteira e não viu os resultados. Mas ele estava confiante que a última palavra vem de Jesus. Ele estava confiante que, com base naquela palavra de Jesus, lance a rede, o milagre estava prestes a acontecer. Ei, deixa eu falar algo de Deus para você aqui. Deus manda dizer para o teu coração que você tem lutado, você tem batalhado, você tem insistido em receber as vitórias, as bênçãos que o Senhor preparou para a tua vida. E quem sabe você não tem visto o resultado tão esperado. Mas o Senhor manda dizer para o teu coração: não desista, lance as redes, porque o milagre vai acontecer. Você já concedeu para Jesus a sua embarcação. Você já fez como Pedro. Já disse: Senhor, a minha embarcação, a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho é teu. Você já entregou a sua vida como um altar de Deus, assim como Simão Pedro entregou o seu barco como um altar para Jesus pregar. Você já entregou a sua vida como um altar de Deus. Agora se prepare, porque vem recompensa dos céus. E você vai viver o sobrenatural do Senhor, porque quem está no barco garante. Quem está no barco é o dono do barco. Quem está no barco é o dono da vida. Quem está no barco é dono dos peixes, é dono do mar, de todo o oceano. Ele é dono de tudo. E ele vai fazer o sobrenatural. Observe o que o texto diz ainda mais. Uma outra lição importante, verso 6. Quando o fizeram, ou seja, eles pegaram as redes e lançaram, de acordo com a palavra do Mestre Jesus. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Pega esta lição aqui que eu vou te passar. Eles lançaram as redes. Foi tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, tal grande quantidade, que as redes começou a se rasgar, a se romper. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui?
precisamos sempre estar com as redes preparadas. Precisamos sempre estar com as redes preparadas, porque grande será a pesca. Porque a pergunta não é se os peixes virão. A pergunta é se a sua rede, a minha rede, está preparada para o tamanho do milagre. Porque o milagre é certo, vai acontecer. Mas as nossas redes precisam estar preparadas para segurar o tamanho do milagre, para receber o tamanho da bênção, porque a bênção é grande, a bênção muitas das vezes é pesada, a bênção muitas das vezes precisa ser administrada, a bênção precisa ser administrada. Lembra de José? A Bíblia diz que Deus abençoou o Egito, e abençoou o Egito por causa de José. José tinha a sabedoria concedida pelo próprio Deus para administrar. Quando houve a fome sobre toda a terra, o Egito se sobressaiu, porque José teve a capacidade, a sabedoria administrativa para administrar todos os recursos do Egito, de maneira que o mundo inteiro estava padecendo, mas o Egito tinha mantimento. Enquanto o mundo inteiro estava sofrendo, o Egito estava se sobressaindo e havia armazéns de mantimento, porque José, de forma muito sábia, administrou bem o Egito, de maneira que o Egito se sobressaiu. Ou seja, as redes de José estavam preparadas para o tamanho da bênção que o Senhor estava concedendo para as mãos dele. Então as nossas redes precisam estar fortes, preparadas, porque grande será as bênçãos que o Senhor vai mandar para a tua vida. Então deixa as redes preparadas. Deixar as redes preparadas significa ter sabedoria para administrar a bênção, a vitória. Não deixar a vitória escorregar das nossas mãos, mas tomar posse de todo o coração. Sabedoria para administrar a vitória, as bênçãos. Um coração cheio de fé para manter as bênçãos sempre ativas em nossas vidas. E termos a determinação e sempre a coragem de continuar prosseguindo firme e forte nos passos de Jesus. Então as redes precisam estar preparadas, porque grande será o milagre. E olha só, as redes daqueles homens estavam quase preparadas, porque não chegou a quebrar de uma vez. Eles não perderam os peixes. O texto diz assim: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Ou seja, as redes não se romperam de uma vez, mas começou a se romper. Então eles passaram aí por centímetros, mas conseguiram. Quando começou a se romper, isso demonstra que a quantidade de peixes era pesada, era grande. Então começou a se romper, mas não se rompeu 100%. Eles conseguiram pegar a bênção que Deus mandou, aquela quantidade gigantesca de peixes. E vamos mais um pouco. O verso 7 diz assim: então fizeram sinais aos seus companheiros. Olha só, quando eles perceberam que as redes não estavam aguentando, eles fizeram sinais aos seus companheiros, outros pescadores que ali estavam. Olha só, quando Deus nos abençoa, Ele não abençoa só a gente, Ele abençoa todo mundo que está ao nosso redor. Coloca essa frase aqui nos comentários: a bênção está sobre mim. A bênção está sobre mim. Coloca esta frase com muita fé. A bênção está sobre mim. Ou seja, quando a bênção está sobre mim, todo mundo ao meu redor é abençoado também. Eu quero dizer para você que a bênção na tua vida vai ser tão grande, tão poderosa,
Então prepara as redes, porque não é só você que vai ser abençoada, não é só você que será abençoado, todo mundo ao seu redor vai desfrutar destas ricas e maravilhosas bênçãos que o Senhor já preparou para cada um de nós. Então eles chamaram, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Olha só, até os barcos não estavam bem preparados, as redes e os barcos, porque ambos os barcos dos companheiros e o barco também de Simão começou a quase afundar. Era peixe demais, minha gente. Era peixe demais, minha gente de Deus. Vai ser tanto peixe na tua vida. Esse peixe representa a prosperidade. Esse peixe representa a saúde, representa finanças, representa a família, representa a bênção, portas abertas, tudo de bom. Vai ser uma prosperidade tão grande, que vai encher a embarcação. Tudo que nós precisamos fazer é obedecer. Tudo que nós precisamos fazer é obedecer o comando do Mestre, porque Pedro obedeceu o comando de Jesus. Primeiro, ele concede o barco dele para se transformar em um altar de pregação. Depois, ele atende o comando, a ordem de Jesus para ir para as águas profundas, para ali lançar as redes. E ele prontamente obedece Jesus e vai. E por meio da obediência o milagre acontece. Obediência gera milagres. Coloca essa frase aqui também. Nossa, que frase linda. Coloca essa frase aqui, ó. Obediência gera milagres. Vou repetir mais uma vez. Obediência gera o quê? Gera milagres. Você que é mãe, você que é pai, vai entender. Quando o teu filho te desobedece, o que é que você faz? Você vai reclamar, você vai chamar a atenção. Mas quando o teu filho te obedece, o que acontece? Você vai conceder a ele aquele desejo especial que ele pediu, aquele presente especial. Por quê? Porque ele está obedecendo. Então, obediência gera milagres. Deixa eu falar para você, a tua obediência vai gerar muitos milagres, como já tem gerado. Então não se desespere, não desanime. Pastor Bruno, eu tenho lutado, eu tenho batalhado para tentar conquistar as minhas vitórias, mas eu não tenho visto os resultados. Assim estava Pedro. Ele tinha lutado, batalhado a noite inteira e nada tinha pescado. Mas segundo a palavra de Jesus, debaixo desta bênção de Jesus, ele lançou a rede e aconteceu o que aconteceu. Era tanto peixe que as redes estavam se rompendo, era tanto peixe que o barco quase estava afundando. Assim vai ser as vitórias de Deus em nossas vidas. Vai ser tanta vitória, mas tanta vitória, uma vitória atrás da outra. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida, que será uma vitória atrás da outra, uma bênção atrás da outra, de maneira que vai encher a embarcação das nossas vidas. Diga amém, diga aleluia. Aleluia significa louvai ao Senhor. E o texto diz mais: então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Verso 8, quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Olha só que maravilha. O milagre constrangeu a Pedro. Quando o milagre aconteceu, Pedro ficou comovido. Pedro ficou assim, até meio que sem graça. Ele ficou olhando para aquele milagre
e pensando, nossa, eu sou um pecador e o homem que está neste barco comigo é o próprio Deus. Ele é santo, ele é sublime, ele é majestoso, ele é puro, ele é limpo, ele é Deus em carne. Então Pedro cai em uma consciência de arrependimento, em uma consciência de quão pequeno ele é e quão grande é aquele que está no barco realizando aquela proeza, aquele milagre. Então Pedro cai de joelho e diz: afasta de mim, Senhor. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Olha só o que o verso 9 diz: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Glória a Deus por esta palavra. Eles estavam perplexos, ou seja, espantados com aquela pesca que, com certeza, eles nunca em toda a vida de pescaria, eles tinham feito uma pesca como aquela. Assim Deus vai fazer nas nossas vidas, amém? O que Deus vai fazer vai ser tão maravilhoso, mas tão grandioso, que vamos ficar espantados, surpreendidos com o que Deus vai fazer. Deus vai surpreender a tua fé, Deus vai surpreender a tua obediência. O inimigo tem lutado contra a tua vida, mas mesmo assim você tem perseverado e não tem desistido da fé. Continue perseverando, porque o milagre já está acontecendo. Já lançamos a nossa rede e o Senhor já está trazendo os peixes. E grande será essa pesca. Nós tomamos posse da prosperidade de Deus em nossas vidas. Diz assim comigo 3 vezes, com muita fé: eu recebo a prosperidade de Deus na minha vida. Pela segunda vez, diga: eu recebo a prosperidade de Deus em minha vida. Pela terceira vez, eu recebo a prosperidade de Deus em minha vida. Esta prosperidade que eu me refiro aqui não é dinheiro apenas. Deus pode te abençoar financeiramente. É claro, Ele é dono da prata e do ouro. Mas essa prosperidade é paz de espírito, é alegria na alma, é felicidade, é saúde, é o coração estar contrito, conectado com Deus, é as coisas irem bem, é tudo estar em ordem, em paz. Esta é a verdadeira prosperidade. É o Deus que pega o pouco e transforma em muito. É o Deus que não nos deixa nada faltar. É aquele que traz sempre a providência e nunca deixa faltar em nossa mesa, nunca deixa faltar em nossas despensas, nunca deixa faltar os recursos que precisamos. E nós profetizamos e declaramos que o Senhor vai multiplicar na tua vida ainda mais, porque Ele é o Deus de multiplicação. E nós cremos e confiamos nesta palavra, porque é bíblico, e nós cremos nisso e tomamos posse desta mensagem em nossos corações. Amém? Espero que esta palavra tenha sido maravilhosa na sua vida. Se você sente que essa palavra é para você, então compartilha para mais alguém. Compartilha para 7 pessoas ou mais. Se você é novo no canal, se inscreva também e venha conosco nessa jornada de fé. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir para que o Senhor repita mais uma vez esse milagre, que o Senhor multiplique em nossas vidas de forma poderosa e especial. Oremos a Deus nesse momento. Deus, mais uma vez aqui estamos na Tua presença, para buscar a Tua face na beleza da Tua santidade. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Obrigado por esta palavra, porque o Senhor falou conosco de uma forma toda especial. Deus, está aqui o Teu povo, a Tua igreja que me escuta nesse instante, as ovelhas que são Tuas, ó querido Senhor. E como pastor a qual o Senhor me colocou para ajudar as Tuas ovelhas, Senhor, eu quero Te agradecer por cada uma delas.
as ovelhas que o Senhor colocou em meus caminhos para que eu possa cuidar. E através desta oração, Pai, eu apresento a vida de cada um que me escuta. Que o Senhor abençoe com o teu poder, com a tua graça, com o teu favor. Que o Senhor ilumine os corações, direcionando os passos e as decisões, que as decisões sejam assertivas, que as decisões sejam corretas, que todas as nossas decisões sejam na direção do Teu Santo Espírito, que o Senhor guie os nossos corações e almas para que nós possamos viver o Teu sobrenatural, para que nós possamos viver as bênçãos que o Senhor reservou, preparou para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, eu te peço, aqueles que estão doentes, que o Senhor visite agora, trazendo a saúde, que todas as doenças, que todas as enfermidades desapareçam do corpo, desapareçam da alma, em nome de Jesus. Deus, visita agora o corpo e a alma de cada um que está doente e faz uma cirurgia espiritual, trazendo a saúde total e completa para que o Teu nome seja glorificado na vitória. Em nome de Jesus, o Teu Filho, eu te peço a Tua bênção. Traz a saúde, traz a restauração e a cura. Em nome de Jesus, que as doenças desapareçam para nunca mais voltar. E que o Senhor traga a saúde, porque Tu és o médico dos médicos que opera e não deixa cicatrizes. Então faz o milagre na saúde do Teu povo. Apresento também, ó querido Deus, a vida daqueles que estão cansados, sobrecarregados. Traz o alívio, traz a paz, traz a esperança. Aqueles que estão desesperados, ó Senhor, visita agora, dando força, dando ânimo, para que possa prosseguir avante nos Teus caminhos. Deus, nós te pedimos a Tua bênção na área familiar, na área sentimental, as causas na justiça, que o Senhor traga a providência. A todos que precisam de um milagre, que o Senhor traga o milagre. Abençoa o Teu povo com vitória. Abençoa o Teu povo com paz. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu te peço, ó Senhor, humildemente, abençoa a Tua igreja, a cada um de nós que aqui estamos reunidos nesta oração. Em nome de Jesus, assim como o Senhor fez e realizou este milagre poderoso da pesca milagrosa, o Senhor possa fazer. Prepara a nossa embarcação, Senhor. Prepara as nossas redes. Nos ajuda para que as nossas redes, a nossa embarcação esteja pronta para o tamanho do milagre que o Senhor vai realizar, o tamanho da bênção que o Senhor vai nos entregar, que será em todas as áreas. Nós queremos viver um novo tempo, uma nova história. Queremos viver, Senhor, o sobrenatural, a prosperidade que o Senhor reservou para nós. Nós recebemos e tomamos posse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. E graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus, e a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Um grande e forte abraço no teu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus e estou orando por você para que Deus te abençoe ainda mais. A paz do Senhor e até breve.